Meus amados irmãos, a paz do Senhor, presbítero Silvio Moro do Portal Atalaia, trazendo informação com credibilidade. Meus amados irmãos, desta feita, naquela série que eu falei para vocês, o que te ensinaram errado, 1, 2, 3, então na série o que te ensinaram errado. Nesta manhã nós viemos aqui trazer algumas coisas que são engraçadas, interessantes você ouvir. A primeira coisa é que uma certa pessoa, ele falou que Jesus Cristo era tocador. Jesus Cristo tinha uma habilidade para tocar. E alguém perguntou, e Jesus era tocador? Ele disse, porque está escrito lá em Lucas capítulo 7, versículo 14, que ele tocou o esquife. Então a pessoa, pelo fato de ter usado o verbo tocar o caixão, né? Então ele disse que a pessoa era tocador de instrumentos. E dessa forma, irmãos, muitos entram na onda do ouvir dizer e acreditam que se trata de uma verdade bíblica, quando na verdade não existe essa verdade bíblica como estão ensinando. Outros irmãos queridos acham que a Bíblia mente quando Davi no Salmo 6, versículo 6, diz assim, de noite faço nadar minha cama em lágrimas. Muitas pessoas até, por desconhecer a palavra, eles acham que a Bíblia está mentindo. A Bíblia não está mentindo. O que a Bíblia está se utilizando é daquilo que nós chamamos de figura de linguagem. A figura de linguagem, entre tantas, existe a hipérbole. Mas o que é a hipérbole? Por exemplo, você tem um culto hoje que você esperava 200 pessoas, chegaram 30. Aí você diz, meu Deus, só faltou todo mundo. Olha, todo mundo não faltou. Existem pessoas dentro do templo? Tá certo? Você vê o outro dia chovendo, aí choveu uma parte do dia, choveu uma parte da tarde, mas choveu o dia todinho, na verdade não choveu o dia todinho. Isso é hipérbole, exagero, né, da expressão. Então a Bíblia também aproveita-se da hipérbole para Davi dizer que de noite faço nadar minha cama nas minhas lágrimas. Ou seja, ele quis dizer que estava tão triste, que estava tão aflito, que ele usou essa expressão, faço nadar minha cama. Mas isso não é mentira, isso é o uso da hipérbole, tá bom, meus queridos irmãos? Então, nós temos também acompanhado que muitas pessoas, eles desconhecem a palavra. Uma vez nós estávamos numa reunião em que o irmão, ele falou o seguinte, ele falou que Eva desobedeceu a Deus porque Eva simplesmente ouviu o diabo e aí deu crédito ao diabo. Primeira vez que ela viu o diabo, já deu crédito e esqueceu tudo que Deus tinha passado para eles. E eu perguntei em tom de brincadeira, que nós somos íntimos, eu perguntei, mas o senhor tem certeza que no primeiro momento que o diabo foi tentar Eva já conseguiu? Ele disse, não foi? Aí eu ri para ele, né? E os irmãos começaram a rir, que a gente, graças a Deus, somos muito amigos. E exatamente é isso que muitas pessoas pensam. Muitas pessoas pensam que Eva, pela primeira vez que ela recebeu o diabo, ela já acreditou na conversa do diabo. E aí tem tudo para estar errado. Por quê? Não se consegue, irmãos queridos, contar segredos sem primeiro ter confiança naquela pessoa. Primeiro as pessoas têm que conquistar nossa confiança para com o tempo você dizer segredos ou ser confidente dessa pessoa ou ele ser seu confidente. É preciso que o tempo faça esse trabalho de confiança, de construir essa confiabilidade um ao outro. Então não foi na primeira vez que o diabo foi ali e que já conseguiu enganar Eva. É um erro nosso dizer uma coisa dessa. A gente sabe que não é dessa forma. A gente sabe que é preciso que se crie amizades, que se construa essa confiança para depois sim você dizer algum segredo àquela pessoa ou aquela pessoa lhe contar algum segredo. Isso é normal. Então, pelo que depreendemos da palavra, nós vemos de alguma forma que não foi a primeira vez. Foram várias vezes, várias conversas. E isso sem o marido. Por quê? Porque segundo Timóteo, diz que Adão não sendo enganado, mas Eva sendo enganada pecou. Por que Adão não? Porque Adão conhecia. Deus falou diretamente para Adão, não falou diretamente para Eva. Então o diabo utilizou-se de Eva para cometer esse engano, trazer essa confusão e trazer o pecado como trouxe. Pois bem, indo para o nosso foco, o foco dessa explicação neste momento,
Eu ouço muito essa palavra, essa expressão, tanto em círculo de oração, quanto em cultos normais, e as pessoas desavisadamente, eles proferem a seguinte frase. Provérbios capítulo 8, e versículo 17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Quem nunca ouviu na sua trajetória cristã essa frase, alguém pregando sobre isso? Eu tenho certeza que você já ouviu. Eu ouvi muitas e muitas vezes, centenas de vezes. E as pessoas atribuem isso a quem? A Deus. Porque Deus diz que os que amam, os que me amam e os que de madrugada me buscam, me acharão. Será que isso é 100% verdade? Eu posso usar essa expressão? Eu posso usar dessa forma? Sim, você pode usar dessa forma. Você não pode dizer que Deus disse na Bíblia, mas você pode dizer, ó, Deus com certeza pode aceitar o fato de você ir para as madrugadas buscá-lo. Mas dizer que Deus disse, eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão, é um erro, é uma falta de atenção em contextualizar o conteúdo, o assunto. Observa lá no capítulo mesmo, capítulo 8, não é? Capítulo 8 de Provérbios. Veja logo o título, a excelência e justiça dos preceitos da sabedoria. Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não dá a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas da vereda, ela se coloca. Quem? A sabedoria. Então alguém pode dizer, ô presbítero, o Atalaia, irmão Silvio, que seja como quiser dizer, mas não dá para pregar. Irmãos, é preciso que a gente entenda que a gente pode fazer. A gente pode construir uma mensagem em cima daí, desse assunto, a gente só não pode afirmar que é Deus quem disse isso. A palavra de Deus, eu amo os que me amam. Quando você contextualiza, versículo 12 do mesmo capítulo 8, eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. Então, quem está dizendo isso é a própria sabedoria. Não é Deus, é a sabedoria. Não clama porventura ela nos telhados, não clama na beira do caminho. Quem? A sabedoria, não é Deus. Ah, mas isso não tem nenhum erro. Tem, irmãos, porque nós precisamos analisar a Bíblia e pregar ela como ela é, senão a gente distorce. Vamos concluir esse assunto aqui com uma coisa muito clara. Alguém, não, mas não pode ser Deus? Não pode. Vamos lá. Versículo 30. Alguém pode dizer, não, foi Deus. Versículo 30, do capítulo 8 de Provérbios. Então, versículo 29. Quando punha ao mal seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era eu o seu aluno. O aluno de quem? De Deus. Então a sabedoria era a aluna de Deus. Então é preciso que nós coloquemos os pingos nos is, para que a gente não se atrapalhe. Agora, como eu disse a vocês, vocês podem de alguma forma utilizar para melhorar a sua mensagem. Agora dizer exatamente que foi Deus quem disse isso é um equívoco. E a gente precisa evitar esses equívocos. Que Deus possa nos abençoar e que vocês possam compartilhar esse vídeo. Compartilhe à vontade, tá certo, irmãos queridos, para que nós possamos dessa forma estar educando ou reeducando nossos irmãos, nossos conservos. A paz do Senhor Jesus a todos.